Do Casso foi missionário da nossa igreja, o Projeto Gaúcho, Porto Alegre, por vários anos. Atualmente é o pastor da IPI Central em Campinas. Tem trabalhado na Secretaria de Evangelização, no Centro de Treinamento Missionário, também em Campinas, que fica na sua igreja. E ele está conosco aqui ministrando neste evento chamado Oxigênio, um encontro de jovens, lideranças, que está acontecendo na nossa igreja desde sexta-feira à noite. Ele tem sido o preletor e eles estão com um pouquinho de folga agora de manhã. E como tem aquele ditado, soldado no quartel, dia de folga, ou que é cadeia ou que é serviço. Então ele estava de sobra, falei, você vai... Não era cadeia. E não era cadeia, então é serviço, vai pregar então hoje para nós de manhã. Então, uma alegria recebê-lo, Deus o abençoe. Bom dia. É bom retornar, eu estou vendo alguns rostos queridos que eu não via há mais de 10 anos. Eu me lembro de estar aqui pregando a primeira conferência missionária da igreja. 2000 e não importa, faz muito tempo. E alegria de poder estar aqui novamente e revê-los. Queria compartilhar sobre um texto da palavra, no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, versículo. Eu não vou falar o versículo porque eu quero que você só me ouça. Depois eu falo, ok? Porque eu percebo que quando o pastor lê o versículo e ele começa o sermão, muitos irmãos continuam a leitura da Bíblia porque acham mais interessante, não é? Então vão nos versículos mais embaixo, mas o pastor já está pregando. Então, para evitar isso, eu peço a gentileza de você me ouvir. Eu vou ler 2 vezes o mesmo texto e depois eu digo então a referência. Pode ser assim? Obrigado. Diz assim a palavra: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi a um lugar deserto e ficou ali orando. Vou repetir. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos orar? Pai, pedimos que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos alimentem e transformem nossas vidas. Queremos que o Teu objetivo de nos transformar para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, possa ser realizado em nossas vidas agora e a cada dia. Queremos realmente ser como nosso Mestre. Guarda os nossos corações e nossas mentes nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar a partir desse versículo sobre vida simples. Vida simples. Me parece que esse é um tema que vocês têm ouvido bastante. Richard Foster, um dos pais da espiritualidade contemporânea, fala sobre estilo de vida que quase nos inviabiliza o discipulado. E que nós precisamos então de uma transformação para que nós possamos experimentar o projeto de Deus em nossas vidas. O objetivo de Deus é nos transformar para que nós sejamos iguais ao Filho dele. Nós aprendemos que eventualmente o projeto de Deus é nos levar para o céu. Mas você percebe que quando você se converte a Jesus, você não vai para o céu direto. Você ainda continua aqui. É porque Deus ainda tem um projeto de transformação na sua vida, para que você seja igual ao Senhor Jesus. Esse texto fala de um evento, mas que aponta para um estilo de vida do Senhor Jesus. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele se dedicava à oração. E em alguns textos, ao cair do dia, ele se dedicava à oração. Richard Foster fala de 3 situações que atentam contra esta vida simples: a multidão, a pressa
e o barulho. A multidão, a pressa e o barulho. Mas você pode falar, mas pastor, a minha vida é isso. É multidão, pressa e barulho. É a correria do dia a dia, é a correria do trabalho, é o barulho dos carros, o barulho das pessoas, o barulho da minha própria cabeça. E eu não consigo um tempo sozinho. Eu sempre estou cercado da multidão. E isso acaba sendo tão tóxico para nós que, quando estamos sozinhos, nós precisamos ligar a televisão para ouvir barulho e ouvir multidão, porque a gente não se acostuma mais com o silêncio. O ministério de Jesus era marcado por uma dinâmica da multidão para a solitude. E solitude não significa uma solidão, um vazio de alma. Mas solitude é uma decisão de dedicar um tempo exclusivo para buscar o Pai. Jesus ia da multidão para a solitude. E parece que ele fazia isso diariamente. E é por isso que Jesus tinha uma vida tão saudável, mesmo em confrontos e trabalhando com a multidão. Se nós queremos realmente construir um estilo de vida saudável, vida simples, igual a que Jesus tinha, nós precisamos não só atentar para o que ele falava, mas observar o estilo de vida dele e imitá-lo. O estilo de vida de Jesus nos fala tanto quanto suas palavras. O fato de Jesus dedicar tanto tempo à oração significa que isso sempre foi central na vida dele. Me parece que desde o início os discípulos têm uma dificuldade muito grande de acompanhar Jesus no seu estilo de vida. O texto que se segue mostra que os discípulos acordam bem mais tarde e vão procurar Jesus. E parece que ficam admirados de Jesus já estar orando tão cedo. Mas eles não imitam Jesus. Todas as vezes que Jesus se dedica à oração e convida os discípulos, geralmente o sono pega. E eles não conseguem acompanhar o Mestre. Para combater essa toxicidade da multidão, da pressa e do barulho, nós precisamos olhar para Jesus e perceber que o estilo de vida dele é um estilo de vida onde as disciplinas espirituais, ou seja, o cultivo fundamentalmente da oração, da solitude, do silêncio, renovavam as suas forças para que ele pudesse dar conta de tudo aquilo que ele precisava e continuar mantendo a sua alma saudável. Nós vemos muitos líderes evangélicos em depressão profunda, uma nova síndrome, burnout, pessoas que acabam queimando, perdendo sua alma. E na maioria das vezes, se não na sua totalidade, quando se pergunta para esses líderes o que aconteceu, eles abriram mão dessa dinâmica de estar junto com o Pai, em solitude e oração, e dedicaram todas as suas forças à multidão. Há um autor chamado Wayne Cordeiro, que escreveu um livro, Andando de Tanque Vazio. E ele aponta a sua própria experiência de se dedicar com muita intensidade à obra de Deus, mas de não atentar para a sua própria vida, renovando as suas forças e energias. Jesus ia para um lugar deserto, sozinho. Ele fugia da multidão, da pressa e do barulho. E naquele momento, muito importante, ele renovava as suas forças. Não sabemos o que Jesus falava com o Pai. Ficamos imaginando que devia ter muito assunto para ele passar o tempo todo com o Pai. Mas a gente aprende que oração, mais do que falar, também é silenciar. Silenciar a alma, silenciar o coração. Oração é mais atitude do que discurso. Quando reservamos um tempo para o Pai, esse é o início da nossa oração. E Jesus fazia isso porque compreendia que a oração
não é uma ferramenta de manipulação de Deus ou uma ferramenta para conseguir alguma coisa de Deus, mas é a construção de um relacionamento vivo, de intimidade com o Pai. Intimidade essa que os seres humanos perderam. As Escrituras falam que Deus criou os seres humanos perfeitos, criou um jardim para eles, e tudo isso para que eles vivessem numa comunhão perfeita com Deus, amizade. Esse é o projeto original de Deus. Mas as Escrituras dizem que o mal entra na história da humanidade, a desobediência do ser humano, e eles são afastados de Deus. Se rompe esse vínculo de amizade, de intimidade, e o ser humano agora fica totalmente separado de Deus. E não há nada que o ser humano possa fazer para alterar essa situação. Todas as tentativas, todos os esforços dos seres humanos são incapazes de reconstruir esse vínculo que foi perdido. Até mesmo a religião, ela é incapaz de reconstruir esse vínculo. Por mais que façamos muita bondade, essas nossas ações também são incapazes de apagar e corrigir o nosso erro. E assim todo ser humano herda essa maldade. Todo ser humano já nasce com essa inclinação para a maldade. Nós não somos maus porque nós fazemos coisas más. As Escrituras dizem que nós somos maus porque nós já nascemos assim. E quando nós temos atos de maldade, nós só exteriorizamos aquilo que já está em nós. As Escrituras chamam isso de pecado. Mas Deus nos ama profundamente, que envia Jesus Cristo para fazer essa reconexão, nos ligar novamente ao Pai. Jesus vem, vive uma vida perfeita, jamais erra. E assim ele poderia voltar para o Pai. Mas ele decide ficar aqui e assumir a minha culpa, assumir a sua culpa. Porque Deus é santo, e porque Deus é santo e justo, Deus sempre pune a maldade, porque Ele é justo. Mas a forma como Ele escolheu para nos salvar foi punir Jesus Cristo. E ali na cruz, toda a maldade do mundo, a minha maldade, a tua maldade, estavam sobre Ele. E Ele recebe a punição, para que eu e você tivéssemos uma nova chance. Uma nova chance de nos reconectarmos a Deus, de voltarmos àquela amizade perdida originalmente, de voltarmos a desfrutar do projeto original de Deus. Portanto, para os discípulos, a oração não é um instrumento de manipulação de Deus, mas é um instrumento da nova vida, de relacionamento vivo, de amizade e intimidade com Deus. Talvez, olhando para a sua vida, você perceba que você não consegue a construção de um relacionamento de amizade e intimidade com Deus. Parece que é uma relação muito formal, ou distante, ou fria. Nós precisamos olhar novamente para Jesus e perceber no seu estilo de vida como Ele dava importância à oração, a esse tempo de solitude, na construção do relacionamento de amizade com o Pai. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Para nós, discípulos do Senhor Jesus, a oração é um privilégio. É um privilégio. Deveria ser o tempo mais desejado da vida da gente. Mas nós precisamos vencer esse paradigma de uma vida atropelada, acelerada. Como diria a moçada na minha igreja, uma vida pilhada. Onde a gente tem tempo para absolutamente tudo, menos para cultivar a fé. Nós ouvimos bastante sobre a igreja da Coreia, como eles levantam cedo para estar no templo orando antes de trabalhar. E alguém me disse: mas pastor, eles são orientais, eles levantam cedo, eles estão acostumados. Mas verdade é que o brasileiro levanta cedo, mas para ganhar dinheiro, não é verdade? Todo mundo que se é para ganhar dinheiro, levanta cedo. Se é para ganhar dinheiro, levanta de madrugada. Se é para ganhar dinheiro, faz hora extra.
sempre. Quando isso se revela para um relacionamento com Deus, nós não temos disposição de levantar cedo, muito menos de fazer hora extra. Nós precisamos que Deus crie em nós o mesmo coração de Jesus, a mesma sede e fome que Jesus tinha do Pai. O Espírito Santo gerar em nós esse sentimento de paixão profunda por Deus, que acho que nós já perdemos há muito tempo. Deus nos ama mais do que um dia nós iremos compreender. Muito mais, muito mais. O desejo dele não é que nós façamos as coisas para ele. O desejo dele é que nós estejamos com ele. Gostaria de deixar essa palavra e a inspiração e estímulo para que cada um de vocês possa buscar reconstruir um estilo de vida mais saudável como discípulo de Jesus e poder se dedicar àquilo que Jesus se dedicava na construção de um relacionamento de intimidade com o Pai. Quero convidá-los a fechar os olhos um instante, temos um minutinho em silêncio e depois gostaria de orar. Pai, nesta manhã, eu e meus irmãos nos reunimos porque o nosso coração deseja o Senhor. Nós nos reunimos porque reconhecemos que Tu és a fonte da nossa vida, nosso alimento, razão de nossa existência. Nós nos reunimos porque queremos ouvir o Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo transforme os nossos corações para que, não somente hoje, mas diariamente, o Senhor transforme as nossas vidas para que nós possamos desenvolver esse estilo de vida, de comunhão com o Senhor diária, de silêncio, solitude, oração. Queremos praticar a presença do Senhor, perceber o Senhor todos os momentos do nosso dia, todos os dias. Queremos caminhar com o Senhor, queremos realmente viver com o Senhor. Recebe essa nossa oração simples, porque queremos realmente que a vida de Cristo seja formada nas nossas vidas. Recebe nossa oração por Jesus Cristo. Amém.